Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. É um prazer aí poder bater o papo com todos novamente. Tá? Para quem não me conhece, sou Kleber Nicolave, superintendente da Inovar. Tá? A gente deixou os microfones mudos. Também não vai estar bloqueado a subida de apresentações. Eu vou fazer a minha exposição rápida e depois a gente abre, como a gente sempre faz, para perguntas, para debates, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? A ideia é a gente atualizar vocês da Inovar, falar um pouco de resultados, né, dos processos de retirada. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vai ser uma breve apresentação. Então, a gente vai falar um pouco dos resultados, né, até maio de 22, os processos de retirada de patrocinadoras, as principais diferenças entre os planos, né, o plano Inovar, que é o plano mais antigo, e o plano Família, né, que a gente percebeu na última live que havia muitas dúvidas, né, em relação às diferenças entre os planos. Então, a gente achou importante trazer essa pauta aqui para a nossa live e falar da estrutura de governança e as eleições, né, que estão em curso. Então, a gente vai tocar nesses 4 assuntos que a gente elencou como mais relevantes nesse momento para compartilhar com vocês. Um pouco dos resultados, né, a gente, no quadro abaixo, né, esse quadro aqui de rentabilidade acumulada, a gente tem os resultados de 2022 e dos últimos 3 anos, tá? Como a gente sempre fala, a gente gosta de enfatizar que a nossa estratégia é de longo prazo, né? Então, eu gosto sempre de olhar o laranjinha aqui, né? O plano da Inovar com 28% de retorno, né? Frente a uma média dos PGBLs de 14%. Parece arredondamento, né? Exatamente o dobro, mas esse realmente é o número que a gente tem aí de 3 anos. Parece também repetitivo, que a gente sempre está acima. Isso é difícil de acontecer, gente, mas a gente tem conseguido uma consistência de resultados aí bastante importante ao longo do tempo, tá? Não temos conseguido bater a meta, porque a meta ela é vinculada à inflação mais um ganho real, e a meta está em 24%, né? A meta não, a inflação em 24%, então se a gente anualizar isso, dá quase 9% ao ano nos últimos 3 anos, é uma inflação extremamente forte. Então, a gente tem um controle de risco muito apurado e a gente não gosta de correr riscos excessivos. Então, a gente não busca a qualquer custo chegar à meta, mas a gente vê que a gente está preservando o patrimônio com retorno acima da inflação nesse cenário bastante desafiador que a gente enfrentou tem enfrentado aí nos últimos 3 anos e pela frente também a gente vê aí um processo de eventual recessão mundial, né? Então isso os mercados já estão começando a precificar, né? Um risco de recessão porque a maior economia, os Estados Unidos, estão fazendo um aperto monetário muito grande, que eles estão com uma inflação histórica, né, de em torno de 8% nos últimos 12 meses. Então, isso não ocorre há muito tempo lá. Então, eles vão subir os juros de forma relevante. Isso impacta tanto a economia deles como a economia mundial, com impacto também em demanda de commodities, que é o carro-chefe aqui do Brasil, né, no cenário mundial. Então, isso deve trazer oscilação de mercado, riscos adicionais, e a gente está se preparando para isso, tá? Olhando aqui o plano Família Inovar, a gente tem... o plano começou lá com a primeira cota em dezembro, então, desde o início, ele está dando um retorno de 8%, supera qualquer índice, né, CDI, Ibovespa, inflação. A média dos PGBLs é metade pelo curto espaço de tempo. Então, é um plano que vem apresentando um excelente retorno, né? No ano está em 5,6, também está superior
a todos os outros os índices, porque a diferença de rentabilidade entre um plano e outro, tá? A gente tem uma questão legal, né, que o plano família ele não pode ter gestão proprietária, não pode ter uma carteira própria. Então, eu não posso comprar ativo direto, a Inovar não pode comprar direto, tem que ser tudo terceirizado. Então, por conta disso, a gente não consegue replicar o portfólio que a gente tem do plano antigo no novo. Então, a gente tem uma diferença aqui de, de alocação, né? A diferença contemplou isso, e tem uma outra questão que a gente também não pode partilhar, né, dos ativos que estão no plano antigo no novo. Então, o que, que a gente faz para aproximar ao máximo a gestão do plano família com a gestão do plano inovar? A gente usa os mesmos veículos de terceiros, os fundos que a gente seleciona com um critério rigoroso aqui de seleção. A gente usa a mesma estrutura dentro do que é possível do plano antigo, né? E aqui a gente tem essa parcela que é de gestão própria, né? Que tem uns 40% que são títulos públicos que a gente fala, no termo técnico, a gente marca na curva, eles não oscilam, né? Então, quando a gente montou a política do Plano Família, a gente buscou o mesmo retorno com o mesmo nível de risco. Então, para ter um risco também controlado no Plano Família, a gente teve que ter uma exposição bem maior de renda fixa do que a gente tem hoje aqui nessa parte no plano antigo, porque tem uma parcela aqui em torno de uns 40%, 42% que não oscila, né, que são aqueles títulos que a gente mantém até o vencimento, né, tem uma legislação que permite que a gente precifique esses ativos na curva, então eles só vão acruando, só vão rentabilizando os juros contratados e não tem oscilação de mercado porque a gente vai manter isso até o vencimento. E isso a gente não pode fazer nesse plano família. Então, para reduzir risco também do plano família, a gente teve que ter uma exposição bem maior de renda fixa, mas também fazendo uma diversificação, né, entre os outros segmentos, né, de forma a ter um risco controlado, mas também uma busca ativa de retorno no longo prazo. Então, é isso que a gente tem feito aqui na estratégia de investimentos de ambos os planos. A tendência no longo prazo é eles se convergirem, tá, em termos de estratégia também, porque os títulos aqui eles vão vencendo e a gente também não vai poder mais comprar títulos para marcar na curva. Então, a tendência é ir uniformizando isso ao longo do tempo. Mas os portfólios, eles são separados, eles não têm vinculação, cada um tem uma carteira própria, né? E eles não podem se misturar. Então, tem uma segregação real de ativos entre os planos. Aqui o comparativo com grandes bancos e seguradoras, né? Aqui aquela média, aqueles 14% é a média desses retornos, isso está disponível no nosso site, todo mês a gente divulga isso, a gente coloca nas mídias sociais, né? Inclusive eu queria pedir para quem não nos segue no Instagram, no Facebook, quem utiliza essas mídias, por favor, acesse o nosso canal, porque a gente sempre coloca lá informações dos planos, das lives, enfim, a gente está bem ativo nas mídias, no LinkedIn também, temos o nosso canal, então é importante vocês seguirem para poderem saber das novidades da Inovar. Tá? E aqui também a questão do custo, né? Essa média aqui dá em torno de 0,7, tá? E a gente está com custo de 0,5% ao ano, isso aqui é vinculado ao patrimônio administrado, tá? Então, a gente, em cima do patrimônio, a gente calcula essa taxa de administração, tá? Um retorno de 28%, como eu já mencionei, né, que dá o dobro aqui do que a gente está vendo dos planos, dos maiores planos de previdência do mercado. Aqui é um comparativo de mais longo prazo, 4 anos, tá? O plano da Inovar está aqui. Aqui a gente tem os planos
dos grandes bancos e seguradoras. Aqui a gente tem o eixo do retorno e o eixo do risco, tá? Quanto mais para a direita a gente aumenta risco, lá em cima o melhor retorno. Então, a gente sempre quer estar próximo desse quartil, que é o quartil que envolve um risco menor com um retorno maior. Então, dentro dessa faixa de risco que a Inovar está assumindo, ela tem o melhor retorno, apresentado aqui, frente aos demais planos de previdência. Tá? Então, nosso objetivo é sempre estar rodeando isso aqui, esse alvo aqui, que é esse quadrante de menor risco e maior retorno. Aí a gente vai falar um pouco das principais diferenças, né, que a gente tem entre o plano Inovar e o plano Família. Tá? Indo em linha com a última live que a gente fez, a gente percebeu que tinha muita dúvida com relação às diferenças entre os planos, se vale a pena eu portar, né, meus recursos para o plano Família ou não. Então, a gente colocou as principais diferenças e depois a gente vai dar alguns tópicos que para avaliarem essa questão de eventualmente portar ou não para o plano família. As principais diferenças aqui que a gente elencou, né, dos dois planos. O benefício temporário, né, isso antes de você receber uma renda contínua, quem ainda está em processo de acumulação, né, no plano família, após 5 anos de contribuição, você pode usar até 50% do saldo constituído para receber uma renda temporária, tá? Caso que isso não tem, a gente não tem no plano antigo, tá? 70% do saldo pode ser usado depois de 10 anos, né? Esses dois casos para quem tem mais de 18 anos. Então, ele tem uma certa flexibilidade antes do período de recebimento de renda contínua, do período de aposentadoria, tá? Resgate parcial. No plano da Inovar, não é permitido fazer um resgate de uma parte, né? Ou resgata total, ou permanece no plano. Aqui no plano família você tem um pouco mais de flexibilidade, 20% do saldo pode ser sacado a cada 2 anos. Então, tem uma carência aí primeiro de 36 meses, quando entra no plano, e depois, a cada 2 anos, a pessoa pode fazer um resgate de até 20% do valor acumulado. Tá? O resgate aqui, lembrando que no plano Inovar, o resgate, para quem está vinculado às empresas, o resgate ela não leva a parte da empresa, tá? Isso vai estar aberto na retirada do patrocínio, que aí os saldos se juntam, né? O saldo que a empresa colocou, mas o saldo do participante. Tá? Então, aí fica aberto a questão do resgate integral de todo o valor que está na conta do participante. O cash prev, né, que a gente tem compras que revertem em contribuição, a gente tem isso no plano família, a gente não tem no plano Inovar. Tá? É uma plataforma de cashback, que os descontos são revertidos em entrada de contribuição no plano. A gente tem um seguro de morte e invalidez diferenciado, que vira renda, né? Por que ele é diferenciado? Porque o seguro de morte e invalidez comum, né, o beneficiário recebe o valor, né, e o que fazer com esse valor? Então, aqui não, aqui o beneficiário recebe, o dinheiro ele reforça, né, o saldo do titular, né, e os beneficiários podem receber uma renda com o dinheiro aplicado desse recurso. Então, ele é um pouco diferenciado do que esses seguros aí que a gente tem no mercado. No plano família, pode contratar, no plano Inovar, a gente ainda não tem esse tipo de seguro. A suspensão das contribuições pode ser feita a qualquer tempo no plano Inovar, e no plano família só depois de 1 ano, tá? Então, faz a inscrição, tem que contribuir pelo menos por 1 ano para depois, eventualmente, se a pessoa desejar suspender a contribuição. A idade para recebimento de renda mensal contínua, que é a aposentadoria, no plano Inovar é 55 anos, e no plano família é 50 anos, tá? Então, é um pouco mais baixa que a idade mínima para
começar a receber uma renda contínua. Porém, tem o tempo mínimo de vinculação, né, para recebimento dessa renda, né, que aqui é 15 anos, então precisa estar vinculado por 15 anos no plano para receber uma renda contínua. Mas a gente tem essas outras flexibilidades ao longo do período de acumulação. Tá? A extensão, né, de cada plano. No plano Inovar, só pode aderir só os funcionários, né, das empresas e os desligados que podem permanecer no plano. No plano Família, os participantes da Inovar, né, quem já está dentro da Inovar e os seus familiares. No caso das retiradas de patrocínio, né, quem vai ficar? Né, tem algumas perguntas. Posso migrar do plano Inovar para o plano Família? Quando seria vantajoso fazer essa mudança? Né, então, a gente colocou aqui algumas questões, né, para os participantes avaliarem. Né? No caso de migrar para o plano Família, né, tem algumas condições aí que podem ser favoráveis a essa migração, como, por exemplo, a troca de tributação, né, do participante. Se ele estiver, por exemplo, na progressiva, lá no plano antigo, ele deseja ir para a regressiva, né, tiver tempo para esperar a taxa, a alíquota diminuir, vale a pena ele fazer a migração. A gente já tem alguns casos, algumas pessoas já fazendo esse movimento, tá, do plano antigo para o plano Inovar. Tá? Vou levar bastante tempo para começar a receber uma renda contínua, né? Então, assim, eu vou ainda contribuir por um bom tempo, né? Então, aí nesse caso, como o plano família é mais flexível, né, possibilitando resgates parciais, vale a pena, talvez, migrar para o plano família, tá? Porque ainda a pessoa vai ter um tempo ainda de acumulação de capital. Vou demorar para me aposentar e quero contratar um seguro diferenciado, né, que vira renda lá para os beneficiários. Também é uma opção, né, que a pessoa pode migrar para o plano família, que oferece esse tipo de seguro. Tá? Estou vinculado a uma retirada de patrocínio e quero resgatar uma parte do saldo, né, e deixar a outra parte. Então, quando vier a opção, né, quando concluído o processo lá da Previc, a gente vai dar a opção e aí a pessoa vai poder resgatar, se ela quiser, uma parte e pode portar a outra parte para o plano família. Então, essa também é uma alternativa aí que com a criação do plano família, a gente oferece para os participantes. Quando ficar, né, no plano Inovar, quando, por exemplo, se estiver próximo à aposentadoria, no plano família tem que ter uma vinculação de 15 anos, né, para ter uma renda mensal contínua. Então, para quem está próximo, né, de se aposentar, acho que é interessante permanecer no plano Inovar, né? Essa é a nossa sugestão. Tá? Não posso mais contribuir com nenhum valor, né, mas quero deixar meu saldo remunerando pelo retorno dos investimentos. Né? Então, aí, nesse caso, também é interessante permanecer no plano antigo, tá? no plano Inovar. E para quem também já recebe a aposentadoria, já tem um benefício, então, nesse caso, é interessante permanecer, porque o plano família, ele não oferece essa condição de eu já entrar e já receber o benefício. Então, para quem já recebe, é interessante permanecer no plano Inovar. Dá para ter os dois planos? Claro, dá para ter. Tá? O participante pode fazer uma adesão do plano família e começar a contribuir também. Tá? Então, se quiser diversificar um pouco também dentro da Inovar, né, para quem quer fazer contribuições, pode aderir ao plano Família Inovar, né, a adesão é online, né, lá pelo nosso site, e pode começar a contribuir normalmente, tá? Escolher a alíquota, quer fazer uma alíquota diferente de tributação, então pode ser feito a inscrição de quem já participa no plano Inovar, no plano Família. Sobre as retiradas de patrocínio, né? A gente está com 3 retiradas em curso, né? Uma, a mais antiga do grupo Somos, tá? O processo já está praticamente concluído. A gente está elaborando, está nessa fase de relatório final para apresentar para a Previc, né? A ideia é a nossa consultoria de
atuarial, né, e a JCM é a nossa assessoria jurídica, então eles estão preparando a documentação para a gente formalizar o final do processo, né, de retirada. A gente teve uma retenção em torno de uns 70%, né, do patrimônio. Com todas as retiradas, a gente teve retirada da Elemídia lá atrás, Somos, até o momento a gente tem mantido o patrimônio praticamente estável, tá? Contando com o retorno dos investimentos e os pagamentos também de benefícios que a gente tem mensal. Aqui o processo da Abril, né? A gente teve a comunicação em fevereiro, lá 21 de fevereiro, a comunicação do Grupo Abril, né? A gente enviou para os conselhos, né, a comunicação nos dias 21 e 23 de fevereiro. No dia 7 de março, a gente fez a divulgação, né? Inclusive no dia 8 a gente fez a live, né, dando todos os detalhes aí desse processo de retirada da Abril. Agora a gente está na fase de documentação, né? Então a gente está fechando os documentos. A gente tem até o final de agosto para concluir esse processo de finalização, né, dos documentos, né, entre as partes, para poder submeter à Previc, tá? Então a gente está nessa fase aí de elaboração da documentação. Tá? Então, depois a gente tem os outros passos, 60 dias úteis para a Previc avaliar, depois a gente vai enviar os termos aos participantes. Esse processo aqui não necessariamente vai se restringir a 60 dias, às vezes eles nos enviam algumas exigências adicionais, então ainda tem um percurso aí para a gente poder concluir a questão da retirada de patrocínio da Abril. Tá? A gente teve também, recentemente, um comunicado da Caras, né, do Grupo Caras, que hoje atualmente chama Grupo Perfil, da retirada de patrocínio. Então, eles comunicaram em 30 de maio essa retirada. No dia 31, a gente fez a comunicação para os conselhos e as patrocinadoras, as demais patrocinadoras. Enviamos o comunicado aos participantes no dia 1º de junho. E também está na mesma fase da Abril, a gente está levantando documentação para poder enviar à Previc o processo de retirada dessa patrocinadora. Tá? Para falar um pouquinho da estrutura de governança e das eleições, a gente tem um novo mandato, só para vocês entenderem a questão da governança, os mandatos de conselheiros e de diretoria, eles têm um prazo de 3 anos, tá? Então, a cada 3 anos, os conselhos têm que ser reformados ou reconduzidos. Então, agora, em julho, a gente começa com um novo mandato, tá? Lembrando que agora em junho o Conselho Deliberativo reconduziu a diretoria, então eu permaneço como superintendente, junto com o Francisco Coimbra, que é o financeiro, que faz parte da Abril. Pessoal, se tiverem dúvidas, quiserem ir colocando no nosso chat, aí vão colocando, depois no término, a gente vai esclarecendo cada dúvida, tá bom? Eu já estou terminando e aí a gente entra nas questões. Então, no Conselho Deliberativo, como que vai ficar a estrutura de governança da Inovar a partir de julho até 2025? No Conselho Deliberativo, né, como o Estatuto prevê, né, uma cadeira do presidente para a patrocinadora que tem maior patrimônio, então o Fábio Carvalho ainda permanece como presidente do Conselho Deliberativo, e o Lucas também, né, que é a segunda cadeira, né, prevista no Estatuto pelo número maior de participantes, a patrocinadora que possui maior número de participantes. E o Fábio Galo também continua
indicado pelas demais patrocinadoras. Então, como que funcionam os dois conselhos? A primeira cadeira é para quem tem mais patrimônio, a patrocinadora com maior patrimônio. A segunda, aquela que tem maior número de participantes. E a terceira, para as demais patrocinadoras. Tá? Então, essa constituição, isso permanece, tá? Então, como está hoje. E a quarta e a quinta vaga é eleito pelos participantes, que é a eleição que está em curso. Tá? O Conselho Fiscal, o Reginaldo Grossi, permanece indicado pela Abril, né, que possui maior patrimônio. Camila Tostes, que é uma executiva lá da Abril, ela vai entrar no Conselho Fiscal, tá? É um novo membro. E o Felipe é indicado, Felipe Medeiros, que faz parte da Caras, é indicado pelas demais patrocinadoras e já faz parte também da nossa governança. E a quarta e a quinta vaga é eleito pelos participantes com a eleição que está em curso, que termina na semana que vem. Tá? Aqui um pouco do nosso cronograma eleitoral, né? A gente fez a divulgação do edital em maio, no início de maio, período de inscrições que foi do dia 16 até o dia 31 de maio. A gente homologou as candidaturas até o dia 3 de junho, divulgamos no dia 6, e agora a gente está em período de votação. Tá? Quem ainda não votou, por favor, entre lá na sua área restrita, né, do nosso site e votem, que é muito importante a participação de todos, né, na eleição daqueles que nos representarão nos conselhos. Então, acho que é muito importante que todos participem aí desse processo eleitoral. Tá? No dia 29 e 30 da semana que vem, a gente vai fazer a apuração, e no dia 1º divulgamos os resultados, com a posse no dia 4 de julho. Aqui os nossos candidatos para o Conselho Deliberativo, tá? Galhardo, Marcelo Figueiredo, Toninho Ramos. E para o Conselho Fiscal, o Robinson, Rutílio, Max, Paula e Érico. Tá? Então, é importante a participação de todos vocês nesse processo eleitoral, né? São as pessoas que nos representam, né, nos órgãos de governança, e eu conto com a participação de todos vocês. É isso que a gente tinha para colocar. Vamos abrir aí para as perguntas. Deixa eu pegar aqui. O Caldini já colocou uma questão. Ele agradeceu a apresentação, para a gente esclarecer o que significa retirada do patrocínio. A parte que a Abril contribuiu, volta para ela ou fica conosco? Não, Caldini, essa parte que a Abril contribuiu não volta para ela, tá? Isso, na verdade, é integrado ao saldo. Quando a gente entra lá no sistema, tem o saldo que a patrocinadora colocou e o saldo do participante. Quando tem uma retirada, esse saldo que está separado da patrocinadora, ele vai ser incorporado no saldo do participante. Então, você vai ter um único saldo. Então, isso não volta para Abril, tá? No caso. Então, isso é integrado ao saldo do participante. Por que fica separado? Porque se a pessoa ainda não recebe benefício e ela fizer um resgate, ela não leva a parte da empresa, que a empresa colocou. E isso vai ser constituído em um fundo que a empresa pode utilizar para abater novas contribuições de quem participa, as contribuições que ela faz. Então, por exemplo, no caso da Abril, quando concluir o processo de retirada, tem um saldo lá desse fundo que ela vai acessar. Tá? Ela só pode acessar em caso de retirada de patrocínio, esse saldo. Tá? Então, o saldo que está de contribuição de participante na conta de cada participante vai entrar num único saldo, vai somar com o saldo do participante lá, e a Abril não leva nada disso. Tá? A Edna está perguntando, quem queria fazer a portabilidade no caso da Abril, já acabou o prazo? Não. A portabilidade ela pode ser feita a qualquer tempo, tá? Mesmo antes do processo de conclusão do processo de retirada de patrocínio, se quiser migrar para o família, pode fazer.
não tem problema nenhum, tá? Qual é hoje, a Kátia está perguntando, qual é hoje o patrimônio total da Inovar? A gente está com próximo a 1.100 tá, de patrimônio. O patrimônio está estável, né? A gente, com o retorno dos investimentos, a gente tem um fluxo, tirando o retorno dos investimentos, a gente tem um fluxo negativo por conta de maior pagamento de benefícios em detrimento de contribuições, mas quando entra a parte de retorno de investimentos, isso tem se equalizado, tá? Então, a gente tem um patrimônio constante, e o plano família, a busca de patrocinadoras é justamente para tentar fazer com que isso permaneça por mais tempo e até tente inverter isso para o patrimônio crescer. Tá? O Caldini, ufa, muito obrigado. Fica tranquilo, Caldini e demais participantes, esse recurso está preservado, tá? Podem ficar tranquilos. Não haverá perda nesse processo de retirada, é bom isso ficar bem claro. Não haverá perda para nenhum participante, perda de patrimônio para nenhum participante nesse processo de retirada. Lembrando que resgates têm a incidência de alíquota, né, de imposto de renda sobre o patrimônio total. Aí sim tem uma perda de patrimônio, tá? Mas isso é por questões regulatórias de tributação, tá? Com a saída da Abril, o patrimônio deve diminuir muito? A gente vai fazer uma pergunta da Kátia. Obrigado pela pergunta, Kátia. A gente vai fazer um processo, a gente já está trabalhando nisso, num processo forte de retenção. A gente tem entrado em contato com muitos participantes, inclusive é fundamental que, ao receberem, vocês vão receber um documento na conclusão do processo, que vocês vão optar, né, por permanecer na Inovar, ou, sei lá, migrar para o Plano Família, resgatar, vai ser dada todas as opções. Então, mesmo quem vai permanecer, é importante vocês nos retornarem esse formulário com a opção. Vai ser um formulário que vai ser enviado por e-mail, então vai ter assinatura digital, mas é muito importante a manifestação de todos, inclusive de quem vai continuar, para a gente ter a formalização disso aqui na Inovar, tá? Então, é uma exigência legal, e a gente estima algumas retiradas, mas eu acho que não deve ser muito relevante. Essa é a nossa expectativa. A gente já fez algumas simulações, a gente pode ser, onde a gente percebe um pouco mais de risco são em saldos menores, tá? Mas a gente tem uma concentração muito grande de patrimônio com poucas pessoas. Então, essas pessoas conhecem bem, né, o nosso trabalho, e a gente estima que não vai ser tão relevante o volume de retiradas, tá? Mas é uma estimativa, né? A gente não consegue precisar. A gente já fez alguns cálculos frente à experiência que a gente teve da Somos, onde a gente foi mais atuante, né? A gente estima que pode sair em torno de 90, 100 milhões de reais, mas isso é uma estimativa, tá? A gente, com base em patrimônios menores, isso também não altera significativamente a nossa gestão. A gente tem liquidez para isso, a gente também está se preparando para esse evento, né? Então, a gente tem feito esse trabalho já de retenção, né? E é importante que qualquer dúvida, né, que os participantes tenham, quem entra em contato com a gente, que a Inovar vai continuar. Não tem nada que afete significativamente a nossa gestão. E a gente tem buscado novas patrocinadoras, tem conversas avançadas aí inclusive com uma delas, e a gente pode ter novidade aí em breve sobre isso. Tá? A gente tem sido muito ativo nessa questão de fomento. Nós também estamos procurando alternativas para fomentar a questão do plano família. Então, a nossa ideia é cada vez mais reforçar a perenidade da Inovar.
tá? Mais alguma dúvida, gente? Robinson, acho interessante comentar sobre a prospecção de novas empresas. Acabei de falar aqui. Aceitamos indicações também, viu, pessoal? Não precisa ser uma empresa gigante. Tá? Estou conversando com uma empresa de 50, 60 funcionários. Se a gente tiver um portfólio, a gente começar a montar um portfólio de pequenas empresas, mas várias, para a gente não tem problema nenhum. Tá? Então, pode começar pequeno. Tem uma grande também que a gente tem conversado, mas tem uma pequena já bem avançada, aí, uma com 60 participantes, que está quase fechado. Né? Ainda não bateu o martelo, mas está bem avançado, e a gente está bem atuante nisso. Venho cobrando também os conselheiros para me ajudar nessa questão. O Robson está dando risada. E a gente está bem atuante nessa questão de prospecção de novos participantes e novas empresas patrocinadoras. Tá? A Lena está perguntando qual a previsão da conclusão da saída da Abril. Tá? A gente está contando de fevereiro 1 ano e meio, né, que foi mais ou menos o que ocorreu com o caso da Somos, né, as últimas experiências que tivemos. Pode ser que antecipe para o primeiro semestre, né, que o ano e meio vai dar terceiro TRI de 23, a depender da Previc, tá? A gente pode ser que antecipe para o primeiro semestre, mas a gente não consegue precisar. Né? Depende muito, a gente fica a cargo do que a Previc vai exigir nesse processo, porque ela tem uma preocupação muito grande de preservação, né, do patrimônio dos participantes. Então, tem uma série de exigências, tem alguns outros fundos aqui que eles avaliam para distribuição. Então, tem toda uma análise técnica bem apurada, correta da Previc, para preservar o direito dos participantes. Então, eventualmente, tudo depende das demandas da Previc. A gente tem feito o possível para mandar o processo mais redondinho possível, para não ter tantos questionamentos, mas depende muito da análise do órgão regulador. Tá? O Nelson Blecher está perguntando, após concluída e oficializada a saída da Abril, o presidente da empresa e os demais funcionários permanecem no conselho deliberativo? Não, tem um compromisso deles de se retirarem, tá, da governança da Inovar. Então, eles ficam até a conclusão do processo de retirada da Abril. Tá? Depois tem um compromisso deles de se retirarem da governança da Inovar. A Lena perguntando, nesse momento, poderemos fazer a portabilidade ou o resgate total? Pode fazer a portabilidade e o resgate total. Lembrando que o resgate total tem a incidência de tributação, né, sobre o valor total, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque em muitos casos o valor é relevante, tá? E para quem ainda não recebe benefício, só leva a parte que contribuiu, não leva a parte da empresa. Lembrando que, para quem já recebe benefício, não pode fazer o resgate. Tá? O que pode fazer é acelerar as retiradas até 2,5% do saldo, ou dar um único resgate de até 25% do patrimônio para quem ainda não fez. Tá? Isso é para quem já recebe benefício. Caldini, por favor, indica algumas pessoas. Não sei se você tem meu WhatsApp, me manda um e-mail para a gente, que eu tenho a apresentação institucional, tá, da Inovar. Eu te encaminho para você encaminhar para as empresas. Se alguém também tiver alguma empresa para indicar, e a gente também pode marcar uma apresentação, tá, institucional. A gente faz rapidinho, uma apresentação, meia hora, jogo rápido, para colocar todas as vantagens aqui da Inovar. Temos a apresentação pronta aqui para isso. Já tenho feito com várias pessoas, tá? Caldini, me acione, por favor, para que eu possa te enviar a apresentação institucional aqui da Inovar, tá? Obrigado, viu, pela sua ajuda. O Nelson, novamente, qual será a nova composição do conselho após a saída dos representantes da Abril?
haverá eleições? Nelson, isso é uma discussão que a gente já está tendo com o Conselho atual. A gente vai avaliar a melhor forma de compor, né, os conselhos e a diretoria, de forma que busque a continuidade da gestão. A ideia é a gente não mudar muito o quadro que a gente vai ter agora de indicados, mais o quadro eleitoral de quem vai se eleger. Então, a ideia é a gente buscar a continuidade, até porque são pessoas que vocês já conhecem há muito tempo. Eu acho que é importante a gente tentar dar continuidade a essa questão da governança que é muito robusta aqui na Inovar. Então, a gente tem conselheiros atuantes, né, preocupados aqui com o nosso propósito. Então, acho que nada mais adequado do que a gente buscar manter a composição de quem vocês elegeram, né, e daqueles que a gente indicados também, que já estão, né, já conhecem o negócio e já fazem parte da governança. A ideia inicial é essa, mas isso está em discussão com o Conselho Deliberativo. A gente ainda não tem uma definição, tá? Mas, em linhas gerais, o que a gente vai buscar é isso, e isso já está meio consensado com os membros atuais dos conselhos, né? E, obviamente, a gente vai conversar com os eleitos, né? Se houver modificação, né? Com novos eleitos, né? Nessa questão de governança, tá? Caldini, mas confirmando, se sair esses 100 milhões ou algo assim, isso em nada afeta a saúde financeira da Inovar, certo? Penso que a única razão para buscarmos novas empresas patrocinadoras é que, com um patrimônio maior, em teoria, conseguimos acesso a fundos mais arrojados e melhor. Tá correto, Caldini, 100 milhões não nos afetam significativamente, a gente tem liquidez para isso, tá? Basicamente não muda a nossa estratégia, um ou outro ajuste, mas nada relevante. Novas patrocinadoras, a principal vantagem é o ganho de escala. O que isso significa? Que eu posso, a longo prazo, à medida que o patrimônio aumenta, eu posso reduzir o custo de administração para nós participantes. Esses 0,5% que a gente cobra, se eu ganhar uma escala muito grande, isso pode ser menor, tá? Os fundos, hoje, a gente consegue acessar quase que a totalidade deles. A gente só tem restrições legais, né, de fundos que, eventualmente, a gente não pode acessar. Então, isso não afeta muito a questão de acessar fundos mais arrojados e melhor. A gente já acessa isso. É mais essa questão do ganho de escala, que eu acho que é interessante para todo mundo que participa, né? Não necessariamente o custo de administração aumenta em relação ao volume de patrimônio administrado. Então, a gente consegue ganhar escala e ser mais barato aí para vocês. Então, o principal impacto é na taxa, não em acesso a fundos, busca de retorno, é mais eficiência de gestão, oferecendo o mesmo trabalho a um custo menor, tá? Então, basicamente é isso. O Nelson está perguntando, para resgate, a incidência de R é de 15% com acerto na hora da declaração? No caso da progressiva, sim, tem 15% na fonte, e na declaração vai ser feito o ajuste lá, né? Se não tiver como abater o restante, vai pagar na totalidade 27,5%. Tá? No caso da progressiva. A regressiva, ela diminui, ela começa com 35%, a cada 2 anos diminui 5%, só que ela é exclusiva na fonte. O que isso significa? Quando a pessoa resgata, ela paga o total
e ela não pode diminuir isso na declaração de ajuste. Então, já é tributação definitiva, tá? Não tem essa questão de eventualmente, lá na declaração de imposto de renda, eu abater isso com gasto de saúde, etc., aquelas rubricas que a gente consegue diminuir o imposto ali na declaração. Alena, me informaram que no momento da saída da Abril, poderíamos fazer o resgate total. Está correto. No momento da saída, que concluído o processo da Previc, pode fazer, Lenão, o resgate total, tá? Lembrando que aí você leva a sua parte, a parte da patrocinadora, lembrando que vai pagar o imposto em cima desse valor, sobre o valor total, tá? Então, assim, lá, após concluído o processo, aprovado pela Previc todo o processo, vai poder fazer o resgate total, lembrando da tributação sobre o patrimônio total. Tá? A Kátia, quem não recebe benefícios ainda, pode fazer o resgate com a parte da patrocinadora em quanto tempo? Para quem não recebe benefícios ainda, hoje, ele vai, se fizer o resgate, só vai levar a parte que a pessoa contribuiu, não leva a parte da empresa. Tá? Concluído o processo de retirada, pode levar a parte da empresa também. Tá? E aí, no caso, se quiser fazer o resgate agora, vai levar só a sua parte, mas vai pagar a tributação também. Então, é bem pesado aí a perda de patrimônio. Edna, existe um valor mínimo de participantes e patrimônio para que a Inovar continue existindo e de forma saudável? Não. Tem planos de previdência que giram hoje com em torno de 200 milhões de reais. Então, a gente está com 1.100, a gente está bem longe disso. Então, assim, não tem um valor mínimo. Se a gente tiver uma redução muito forte de patrimônio, isso se reflete na taxa de administração. Eu vou ter que subir essa taxa de administração, mas isso não quer dizer que o plano vai ser ineficiente. Tá? Que o importante é você ter um retorno líquido interessante. Né? Por exemplo, a gente cobra 0,5% e tem 28% de retorno líquido de taxa em 3 anos. Então, assim, a gente tem que ser eficiente na gestão dos investimentos. Né? Por exemplo, se eu precisar aumentar a taxa para 0,7%, como os outros bancos fazem, bancos e seguradoras, e eu continuar entregando 28% frente a 14% da média de mercado, não tem problema nenhum, eu continuo sendo eficiente. Tá? Então, não tem é óbvio que se o valor for muito, muito baixo, a taxa de administração ela tem que ser muito alta para custear a estrutura. E aí fica inviável, mas não é esse o cenário que a gente vislumbra, mesmo com a retirada da Abril, que é a maior patrocinadora. Tá? Falando em IR, não se coloca no valor total que se tem na Inovar, correto? Falando em IR, não se coloca no valor total que se tem na... Quando a gente... Não sei se eu entendi bem a questão. Se eu não entendi, por favor, escreva novamente. Quando a gente mostra o saldo lá no nosso site, lá não tem o valor do IR. Tá? Se você quiser simular um resgate, tem uma simulação lá, que aí lá tem o valor que vai ser pago de tributação. Ô, Kleber, acho que a Roseli está falando da questão da declaração no imposto, de informar de informar o saldo que tem no plano de previdência como um patrimônio dentro da Receita. Tá? Não, você só informa o valor que contribuiu, se contribuiu naquele ano. Tá? O patrimônio você não informa como bens e direitos lá.
Um exemplo parecido, Roseli, é a questão do fundo de garantia, né? É um patrimônio que a gente tem, para quem está empregado, tem lá o recurso do fundo de garantia, mas você não declara na sua, né, no seu imposto de renda que você tem lá um valor de fundo de garantia, mas eventualmente em algum momento você vai acessar e vai poder pagar a tributação. Então, a orientação da Receita é para que você informe sempre as contribuições que você vai fazendo, né, anualmente, regularmente, e depois, quando você começa a receber o benefício ou resgata o seu saldo, aí sim você faz as declarações dos valores que você resgatou, do que você retirou, tá? Mas o saldo como patrimônio não tem recomendação para se declarar. O Nelson tá... Obrigado, Ricardo. O Nelson está perguntando qual patrocinador ou patrocinadores restarão após a saída destas empresas. Basicamente, a maior patrocinadora será a própria Inovar, porque as pessoas que permanecem no plano, elas ficam debaixo da Inovar, a fundação, a cooperativa. É isso, né, Ricardo? Exato. Fundação e a cooperativa e a própria Inovar, que vai ser a maior patrocinadora. Todos os participantes que, né, nos processos de retirada que estamos conduzindo, todos os que decidirem continuar na Inovar, eles vão ser transferidos. É um controle gerencial, né? Hoje ainda todo mundo, mesmo desligado da Abril, mas dentro lá do sistema ele está associado a essa patrocinadora. Agora, com a retirada, a gente vai transferir todo mundo para Inovar, como se todo mundo fosse ali um participante vinculado à Inovar Previdência. E ela, fundamentalmente, vai ser a principal patrocinadora, tanto por volume, né, de patrimônio, quanto volume de participantes. Tá? A Edna está perguntando, com a saída da Abril, mesmo os que recebem o benefício, poderia fazer a portabilidade? Ricardo, você responde? Sim, respondo. É possível, né, no encerramento agora da retirada, né, na conclusão do processo de retirada, o participante que está assistido já poder portar e levar para um outro plano. Isso só precisa ser bem avaliado, né, em função das questões de flexibilidade que se tem de retirada, de ganho de rentabilidade, porque mesmo depois que você está recebendo a sua aposentadoria, você não está só retirando, o saldo restante ele continua aplicado. Então, mesmo para quem já está aposentado, é muito importante pensar, né, na rentabilidade sobre esse saldo restante para poder durar mais tempo. Não podemos esquecer que hoje em dia a expectativa de vida tem durado cada vez mais, então pensar numa menor taxa, com uma menor rentabilidade, para a gente ter um patrimônio aí seguro por um longo prazo é fundamental. Lembrando que precisa tomar cuidado com as regras do plano para onde vai, tá? A gente tem visto umas coisas aí, gente portando para plano de 3 meses de vigência, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? A gente faz comparativo aqui também da nossa rentabilidade com de outros planos, geralmente quando às vezes as pessoas pedem portabilidade, a gente mostra isso, fala, é isso mesmo que você quer fazer, porque tem de tudo nesse mercado, hein, gente? Tomem cuidado, questões sucessórias também, que às vezes na morte, na falta do titular, o recurso fica para a seguradora, para o banco. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com as regras dos planos para aportar, porque tem de tudo nesse mercado. Tem que tomar extremo cuidado com isso e é uma decisão definitiva. Depois não pode retornar. Então, é importante aí todo o cuidado, principalmente essa questão de retorno. No longo prazo, isso é extremamente relevante para a formação de patrimônio, tá? Então, assim, a gente mostra aqui 3, 4 anos, mas se a gente vê o resultado da Inovar nos últimos 20 anos, compara com o PGBL aí de grande banco, a diferença é brutal, tá? De constituição de patrimônio, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A Lena está perguntando, depois que Abril sair, quanto tempo teremos para decidir sobre a portabilidade ou resgate? A gente tem dado 60 dias, né, Ricardo? Que é o que fizemos com a Somos. Exato. É a legislação, né, que determina esse prazo mesmo, e depois da aprovação pela Previc, a gente tem um prazo para enviar um termo de opção, em que todos deverão, né, formalizar ali a decisão
de continuar ou de sair, e o prazo é que o participante tem de 60 dias após o recebimento desse termo para formalizar. A gente deve fazer um procedimento parecido com o que a gente fez da Somos, de enviar um formulário para assinatura digital, então vai ser bem prático, a pessoa vai receber ali no e-mail um formulário, vai assinalar a opção que ela quer e assinar digitalmente esse documento para a gente, tá? Não vai ter nenhum trabalho além disso, não. A Edna está perguntando, com a saída das patrocinadoras, a Inovar deixa de ser uma previdência privada. Quais órgãos e garantias que continuamos a ter, ficando na Inovar? Com a saída das patrocinadoras, não muda nada a questão de governança. A gente continua com o Conselho Deliberativo, Fiscal, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva, não tem nenhuma alteração, exceto a saída dos membros da Abril, dos quadros de governança. Então, assim, não tem... continuamos previdência privada, tá? Não muda nada. Aqui a forma de trabalho, de atuação. Inclusive, a gente tem uma independência administrativa muito grande frente a outros fundos de pensão aí de empresas, de grandes grupos econômicos. A gestão é totalmente independente, tá? Já é assim, tá? Mesmo com a Abril participando da gestão, já é assim, tá? A gente tem total independência aqui para fazer a gestão dos recursos, as regras dos planos. A gente se vê mais como um prestador de serviço para as patrocinadoras do que um braço de uma patrocinadora específica, tá? Então, a gente já trabalha de uma forma bastante independente, então não muda nada. Na forma de atuação, na governança, continua a Previc nos fiscalizando, que é o órgão regulador, não muda nada nesse sentido. Tá? O Caldini colocou aqui, acho bastante importante essa ação de esclarecimento e alerta para quem pensa em sair. Essa saída dos patrocinadores pode causar um receio infundado e uma saída por medo infundado. O custo de administração, a rentabilidade e o cuidado dos comitês da Inovar parecem muito bons. Importante termos um trabalho firme de retenção para que as pessoas fiquem e sigamos fortes, seguro, crescendo e dando esse excelente resultado. Acho que o Caldini resumiu em poucas palavras o que a gente tem tentado colocar para vocês. Não muda nada, gente. E a gente vai continuar firme aqui no propósito de entregar o melhor resultado possível, sempre com a premissa principal, que é a preservação do patrimônio dos nossos participantes. Isso a gente não abre mão, a gente não vai correr risco desnecessário para dar retorno, independente do cenário que a gente enfrentar. Então, assim, a premissa fundamental é preservar o patrimônio do participante, e não é porque eu estou aqui, não, gente. A gente não encontra isso em outro lugar, tá? Tomem muito cuidado com, principalmente, plataformas aí, eu não vou citar nomes, mas tem muita gente agressiva, né, de plataformas de investimento, acessando nossos participantes. Tomem muito cuidado, às vezes oferecem um pacotinho ali com outras coisas, e esse caso mesmo que eu mencionei, tá, de uma portabilidade para um plano de 3 meses de duração, veio de uma plataforma dessas. E eu mostrei para a pessoa, olha para onde você está querendo levar seu dinheiro, para um plano que tem 3 meses, né, de constituição. Que histórico tem de retorno nisso? Que histórico de governança tem? Aqui vocês falam direto com a gente, né? Lá no banco, dificilmente você vai falar com um executivo que gere o recurso. Então, eu acho que essa questão da governança é muito importante, e a gente tem muito apreço por isso, tá? A gente não faz... por isso que eu falo, está funcionando com a atual governança, por que não procurar manter? Então, o que é bom, a gente tem que manter. O que tem muita coisa nova aí no mercado, que a gente tem olhado tudo para melhorar, né, o benefício para vocês,
mas o que tem funcionado bem, a ideia é manter, principalmente essa questão de governança que é fundamental para o nosso negócio. Obrigado, Caldini, pelas palavras. Complemento só, Kleber, dizendo que eu tenho, né, um pouco também de tempo, né, na empresa. Foi criada lá pela Abril, né, esse plano de previdência, essa entidade de previdência. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, então ela não tem aqui o objetivo de trazer lucro para ninguém, a não ser para a gente que participa desse plano. Então, quanto maior a rentabilidade que a gente tem, o menor custo, é bom para todos que participam desse plano, diferente de qualquer banco, seguradora que ofereça um plano aberto aí de previdência. Então, como um veículo de preocupação previdenciária, né, sabendo que é uma coisa de longo prazo, a gente não vai encontrar nada melhor no mercado, gente. É uma coisa, apenas olhar, comparar, entender um pouco como funciona. E eu queria só reforçar que o sentimento meu, do Kleber, de toda a equipe da Inovar, é de que a gente tem responsabilidade, de que a gente cuida do dinheiro dos outros. Então, a gente sabe, né, exatamente aquilo que a gente pode, né, trazer de risco. Então, a gente minimiza tudo que é possível de risco para o nosso plano, pensando no bem-estar de todo mundo, na questão de que, poxa, nós tivemos uma oportunidade, né, basicamente os participantes do plano patrocinado, que tivemos uma contribuição que a empresa fazia em nosso nome para ajudar a constituir um patrimônio que a gente tem hoje, que sozinho a gente ainda não teria. Então, é fantástico a gente poder usufruir disso hoje em dia, tá? Eu queria só complementar esse... Adicionando ao que o Ricardo colocou, tem um alinhamento de interesse aí também, né? Porque a maior parte do meu patrimônio está alocado aí, junto com vocês, tá? Então, assim, e eu continuo contribuindo de forma relevante, tanto para o Plano Inovar, quanto para o Plano Família. No Plano Família, o meu filho é o número 1, participante número 1, para quem não sabe. Número 2 é minha esposa, eu sou o número 3, tá? Lá no Plano Família. E eu continuo também contribuindo no Plano Inovar, né? Porque eu tenho a contribuição da empresa, mais a contribuição que eu faço também. Então, assim, a gente tem o total alinhamento de interesse. Para mim, quanto mais retorno der, melhor para a minha pessoa física também, igual a de vocês. Tá? Então, assim, a gente está no mesmo barco e a gente faz um trabalho muito sério de gestão. Tá? A gente, os controles também, né? Lembrando essa questão de governança, né? A gente fecha a cota dentro de casa, contabilidade a gente faz dentro de casa. Isso, a maior parte dos fundos de pensão não fazem. Isso tudo é terceirizado. O atendimento, o relacionamento, somos nós que fazemos, né? Então, tem muito fundo de pensão que contrata, né? Você cai lá num call center lá que o cara não sabe nem o que é plano de previdência. Então, assim, tem todo um cuidado nessa questão de governança e relacionamento da Inovar para com seus participantes. Tá? E é isso que eu quero também deixar de legado quando chegar a minha vez também de aproveitar e ter o meu benefício, né? Eu quero ser atendido bem, eu quero, né, ter um bom benefício, então é para isso que a gente luta aqui no dia a dia. E aí a gente convida a todos, né, para que conheçam mais profundamente sobre o Plano Família, para poder oferecer para os netos, para os sobrinhos, para os irmãos, quem tiver a oportunidade de participar de um veículo como o nosso, né, já conhecendo toda a estrutura e governança que a gente tem, de poder convidá-los, né, para participar desse Plano Família. É muito bacana a cultura previdenciária, a educação financeira que a gente pode trazer, né, para os jovens de hoje em dia, estimulando ali a poupança. Então, eu também fiz para as minhas filhas ali, e vou estimulando, né, falar, né, no aniversário, ganhou um dinheirinho, pô, vamos colocar lá, né, no seu futuro daqui a pouco, no futuro, né, pode não ser lá como aposentadoria, mas um pouco mais para frente, para ajudar nos estudos, alguma coisa que o Plano Família permite toda essa flexibilidade de retirada. Então, a gente conta com a ajuda de todos vocês para divulgar esse Plano Família, né, para a gente poder aumentar a participação nele, porque ele é muito bom, não só para inovar, mas ele é muito bom para quem pode se beneficiar de um plano de previdência como esse, tá bom? Gente, isso é um passo para a educação financeira na família de vocês, e é R$50 o mínimo de contribuição. R$50 por mês, é muito pouco.
entendeu? Então, assim, e educar, né? Principalmente os filhos, o pessoal mais jovem, nessa questão de pensar um pouquinho mais no futuro, né? O plano família ele é mais flexível porque ele fica mais tangível, isso o jovem consegue enxergar um pouco melhor o benefício, né, de se fazer uma poupança desse tipo, né? Em vez de colocar o dinheiro na poupança no banco, né, coloca aqui com a gente, o retorno é muito maior, né, e tem essa questão de, daqui 3 anos, pode usar um pedacinho, quer fazer uma viagem, um curso, pode pegar um pedacinho, mas sempre deixa um pouquinho lá para frente, né? Então, isso, eu acho que começa esse papel de educação financeira aí para a nossa sociedade, que é fundamental, que a gente carece muito disso. Tá? O Nelson tá perguntando aqui, não entendi muito bem a sucessão do Conselho Deliberativo. Por que negociar com o atual Conselho dirigido por gente da Abril? Porque eles terão influência nessa escolha. Não seria melhor e mais democrático promover a eleição? Não, acho que eu não fui tão claro, acho que nisso. A gente tem falado... não, o Nelson está aqui, eu achei que ele tivesse saído da reunião, desculpa. Ele tinha caído, voltou, Nelson? Voltou. Acho que eu não fui muito claro. Na verdade, a gente vai ajustar isso após a saída da Abril, tá, Nelson? A Abril não vai participar dessa discussão do Conselho, dos órgãos de governança, tá? Então, porque obviamente não faz nenhum sentido se eles vão se retirar, eles participarem dessa Constituição. Então, a ideia, Nelson, a gente está discutindo, mas ainda não está fechado. Talvez a gente até diminui o número de cadeiras e permanece quem está, os eleitos e os indicados pelas outras patrocinadoras. É uma possibilidade, tá? Então, assim, a Abril não terá influência nessa decisão. Até porque hoje também já não tem, tá? Porque ela é minoria dentro dos conselhos, tá? Então é importante destacar isso. Ficou claro, Nelson? Ficou claro. Não, eu só queria saber se, por exemplo, novos propositantes, se tiver novos conselheiros, eles deveriam ter a aprovação dos participantes, você não acha? Se tiver gente de fora... Tem... Pela lei, 1/3 da Constituição dos conselhos deve passar pelos participantes, 2/3 não, tá? Isso é o que diz a legislação. Então, a gente segue o rito da legislação, sim, tá? De 1/3 serem representados pelos participantes. Sim, mas quem será o presidente do conselho? A gente não precisa escolher, não precisa aprovar? Quem vai ser o presidente? Então, a gente vai discutir isso, o Conselho vai ter que decidir. Isso é uma deliberação do Conselho Deliberativo, é uma atribuição dele. Entendi. Tá? Isso é atribuição do Conselho. Tá. Se o Conselho decidir... eu vou para extremos, tá? Se o Conselho decidir escolher 2, por exemplo, escolher 2 e colocar um para eleição, ele pode fazer. Se o Conselho decidir que vai para a eleição os 3 para compor um conselho, fazemos eleição. Tá? O conselho vai decidir o formato. Perfeito, entendi. Obrigado. Tá? Mas a Abril não vai participar dessa discussão. Ótimo. Tá bom? Tá bem, obrigado. Imagina. A Lena está perguntando, quem faz retiradas ainda não pode migrar para o plano família? Também tenho a mesma dúvida do Nelson. Quem faz as retiradas não pode portar, tá? Quem já recebe benefício não pode portar no nosso plano. Então, o que pode fazer é começar com a constituição de recursos no plano família, mas portar não pode para quem já recebe. A Roseli está comentando sobre o Caldini, o comentário. Confiança, excelente administração. Obrigado, Roseli. A Kátia está perguntando. 28% em 3 anos é um resultado bem bacana, mas eu não entendi se o resultado desse ano é considerado um bom resultado. A gente tem superado
a gente tem entregado a inflação nesse ano, tá? É um ano muito difícil e vai ser ainda pela frente. A gente considera um resultado bom, porque a inflação vem forte e muita gente não tem conseguido nem entregar a inflação, tá? Mas lembrando, a nossa estratégia é de longo prazo, tá? Por isso que eu sempre friso, vamos olhar 3, 4 anos, tá? E a gente consistentemente tem entregado um bom resultado de longo prazo. Pode ter uma janela ruim, um trimestre, um quadrimestre, pode. Como a gente teve lá em março de 20, né, no começo da pandemia. A gente teve uma rentabilidade de 4% negativo em um mês. Pode acontecer. Só que fechamos um ano com, se eu não me engano, mais de 6 positivo. Então, assim, a estratégia é de longo prazo. Tá? Veio a questão da guerra da Ucrânia aí, no mesmo dia, lá no primeiro dia da guerra, me mandaram uma mensagem, e aí, cara, você não vai reunir o conselho para mudar a estratégia, não sei o que? Não, a nossa estratégia já está pronta para o longo prazo, para o que vier. Por isso que está diversificado, por isso que a gente aplica em bolsa com proteção, por isso que eu tenho investimento em dólar lá fora. A gente está preparado para o que deve vier. Eventualmente a gente faz algum ajuste tático, mas a gente já está pronto para um cenário de o que vier, para o que vier pela frente. Tá? Então, assim, a estratégia é de longo prazo, tá? Sempre. Tá? Não adianta eu montar uma política de longo prazo se começar uma guerra, depois de um mês que eu montei a política, eu desmonto, faço tudo diferente. Qual sentido tem eu fazer uma política que olha 5 anos e chegar em um mês? É lógico, se tiver alguma coisa extremamente atípico que fuja do nosso cenário, a gente vai fazer ajustes, mas da forma como está montado o portfólio, ele já prevê vários cenários aí, eventuais cenários de estresse e passar bem por isso. Né? Lógico, pode ter rentabilidade negativa? Óbvio que sim. Né? Todo investimento tem risco, mas a gente tem o compromisso de procurar entregar o melhor resultado possível no longo prazo. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. A gente não está satisfeito por não ter cumprido a meta no longo prazo, mas a gente está vendo que é um cenário muito atípico. É um cenário de inflação de quase 8, 9% ao ano durante 3 anos. É muito forte. E a gente, pelo menos, tem preservado o patrimônio, entregando um resultado acima da inflação. Tá? É isso que a gente tem, essa é a nossa forma de atuação. A Edna está perguntando, para esclarecer, quero ficar na Inovar, como ainda espero viver uns 25 anos, por isso as perguntas, a Inovar precisa existir de forma saudável por mais de 25 anos. Esse é o nosso objetivo, Edna, não só 25. Eu quero que esse negócio dure muito, para sempre, para outras gerações. Esse é o nosso propósito, tá, Edna? Não estou pensando em 25 anos, 10, 5, nada disso. Nosso propósito é que a gente possa passar esse legado para outras gerações. Esse é o nosso propósito. Tá? Complementando só que essa duração, né, uma expectativa de duração, ela depende também muito da forma de colocar, do que se coloca de dinheiro e do que se retira pelos participantes. Então, se alguém pensa em fazer lá uma retirada, considerando, né, uma média, descontando a inflação e preservando isso, esse recurso que eu poupei aqui, dá para estimar para eu viver por 35 anos, 45 anos. Se a soma de todo mundo aqui, né, tiver esse dinheiro, for pensada desse mesmo jeito, esse plano vai durar enquanto tiver esse patrimônio aqui para ser gerido. Né? Então, a Inovar, ela é o bolo de todos os participantes, mas individualmente a gente deve fazer o exercício para ver se aquilo que a gente tem poupado é suficiente para aquilo que a gente pretende retirar e fazendo os acertos. Por isso, nossa equipe está sempre à disposição para ajudar qualquer um que quiser entender, para saber assim, minha expectativa é de fazer uma retirada de 100% do salário que eu tinha enquanto eu estava na ativa. Então, é preciso saber o quanto você precisa ter de patrimônio na determinada idade que você vai se aposentar e ter uma projeção ali de quanto você quer viver. E aí a gente consegue estimar quanto tem de patrimônio. E aí não tem mágica, né? Aí a gente tem duas formas de
de trabalhar a nosso favor. O tempo, né? Então, por isso, quanto antes começar a contribuir, a gente tem a questão do tempo, que nos ajuda com a rentabilidade, e colocando o dinheiro. Não tem outro mistério, não tem mágica nesse assunto, né? Poupar e contar com o longo prazo, com a rentabilidade para a gente ter patrimônio. Esse ponto que o Ricardo colocou é fundamental, acho que, principalmente para quem já está recebendo benefício, avaliarem periodicamente, sei lá, uma vez por ano. Que a gente permite até contribuição para assistido, né? Mesmo para quem já está ali no fluxo de retirada, eventualmente vendeu um imóvel, né? Tem um bem, poxa, pode-se pensar nisso. A gente teve, um tempo atrás, uma entrada de mais de 1 milhão, de um único participante que vendeu um imóvel e aportou aqui, né, com a gente. Mas é importante, voltando ao que o Ricardo colocou, esse planejamento, uma vez por ano, dar uma avaliada, ver se o que está retirando está adequado, né, para o que espera de benefício, tempo, né, essa questão da longevidade cada vez mais crescente, então isso é um fator positivo, mas a gente precisa ter dinheiro para viver bem, né, então é fundamental para quem já recebe benefício olhar isso, fazer uma revisão pelo menos uma vez por ano, para ver se o que está recebendo e o horizonte de tempo que está programando para receber está adequado e ali, se necessário, fazer algum ajuste. Lembrando que a qualquer tempo você pode alterar o valor que você recebe, aumentar, diminuir, né? Então, às vezes, tem alguma necessidade momentânea, pode aumentar um pouco, depois volta de novo a receber menos. Então, tem toda essa flexibilidade aí. Você pode travar um valor para receber por mês, pode escolher um percentual, né, pode receber por um prazo determinado. Então, tem bastante flexibilidade aí nessa questão do benefício. E é importante que vocês façam essa avaliação de tempos em tempos, né, para que não tome surpresa, né? Essa questão da longevidade, ela é bacana, mas a gente precisa tomar esse cuidado aí com relação à renda, a duração da nossa renda, tá? Um ponto bem colocado pelo Ricardo. O Adilson está colocando depoimento, Adilson Zampiroli, ele é assistido, não pretende alterar em nada o que programa para este momento. Está falando aqui que o plano é excelente. Obrigado, viu, Adilson? Obrigado pela confiança aí, pelo nosso trabalho. A Adriana também está super satisfeita com os retornos, excelente. Obrigado, Adriana. A Sandra está fazendo uma pergunta. Se a minha filha quiser entrar no Plano Família, qual o valor mínimo? R$50, tá, Sandra? Eu não largo vocês, não. Confio muito. Obrigado, viu, Sandra? Obrigado. Um abração para você. Caldini, como sugestão, Kleber, Ricardo e amigos, talvez valha fazermos um comunicado muito bem pensado, sucinto, fácil de entender, que mostre quão regulado é a Inovar e todas as previdências, como o risco é baixo e como a saída das patrocinadoras em nada afetam essa segurança. Obrigado pela sugestão, Caldini. A gente vai pensar em fazer algum comunicado a respeito dessa questão da governança e a segurança. Obrigado. E, além da governança, também reforçar a taxa de administração, rentabilidade, o relacionamento, os comitês, tudo. Sei que estamos fazendo isso, mas um esforço bem feito de marketing, de esclarecimento e retenção importa. E ainda um esclarecimento das armadilhas das previdências de mercado. Bem observado, viu, Caldini? Obrigado. A gente está anotando aí esses pontos e a gente vai avançar aí com uma comunicação evidenciando todas essas questões aí que você colocou. Muito obrigado aí pela contribuição. O Vicente Argentino. Parabéns pela ponderação, Caldini, perfeita, e parabéns ao Kleber e toda a equipe Inovar. Obrigado por essa apresentação e pela frequência que vocês nos têm colocado a par da gestão do nosso plano. Obrigado, Vicente, pela confiança aí no nosso trabalho. A Lena está perguntando, então a equipe da Abril que está hoje vai sair? Vai sair, tá? Eles ficam até a conclusão do processo de retirada, tá? Depois eles se retiram da Inovar. A Roseli, ok, obrigado por tudo. Saindo da reunião e dando os parabéns para a administração. Obrigado, Roseli já saiu
Caldini, mandando um abraço para a Roseli, a Kátia agradecendo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ah, o Robson aqui. Boa, Robson. Vale muito a pena conhecer as novas instalações da Inovar. Pessoal, todos estão convidados a conhecer o nosso novo escritório. A gente está ali do lado do Metrô Paraíso, 50 metros de saída ali do Metrô Paraíso. Só liga para a gente, combina, tá? E será um prazer recebê-los lá para tomar um café com a gente, tá? Todos estão convidados. A gente está em regime híbrido, tá? A gente tem ido 2 vezes por semana, tá? Então, precisa combinar com a gente, tá? O que a gente tem feito é, às quintas-feiras, a gente faz uma integração, vai toda a equipe, e aí a gente dá uma alinhada geral, né, com toda nessa equipe. A gente está com 10 pessoas no momento, e um outro dia fica opcional cada dia vai uma área, né, se reúne uma área para poder, né, alinhar os assuntos ali pertinentes do departamento. Então, é isso que a gente tem feito e tem funcionado super bem. Não sei se deve continuar assim. A gente está fazendo testes, né, é uma nova realidade, mas me parece que tem funcionado bem, né? Assim, o que a gente tem pensado para ir para o escritório tem que ter um propósito, né, porque é trânsito, então é tempo, né, de deslocamento que poderia ser utilizado para outra coisa, até de forma produtiva aqui no Inovar. Então, a gente tem feito esse modelo híbrido e tem funcionado bem. E será um prazer recebê-los lá na Inovar. O Robson já esteve lá e é um prazer lá. Eu gostaria que vocês fossem conhecer, tá, as nossas instalações lá. A gente está num coworking, né, mas a gente tem uma sala separada só para nós e temos acesso também à estrutura de coworking, né, para reuniões, enfim. Vale a pena vocês darem uma passada lá e conhecer o nosso escritório, tá bom? Obrigado, Robson, pela dica aí. O que mais? A Lena falando que tem muita confiança na Inovar. Obrigado, Lena. Me sinto insegura com o momento da saída da Abril. Não, eu entendo, mas não muda nada, tá, Lena? Você não vai perder absolutamente nada, tá? Não gostaria de sair, tomara que todos fiquem. É isso que a gente espera também. A Deise, não pretendo sair, gosto muito da gestão de vocês. Vou ver alguns pro plano individual. Quando der, programarei para visitá-los. Estou fora do Brasil. Chegando, falo com vocês. Tá bom, Deise, obrigado, viu? Um abração para você. E vai lá nos na visitar. Califórnia, se você quiser dedicar alguém da equipe para a gente ir lá atender a Deise também, a gente... tá bom. A gente pode fazer isso, viu? Passei na Califórnia, né? Aproveite aí, Deise. Não conheço a Califórnia, viu? Que eu tenho vontade de conhecer. Deve ser muito bonito aí. O Robson... Diga, Nelson. Você acha que o plano Inovar, este ano, vai estar em linha com a inflação? Porque até maio não estava, né? A gente projetou, pessoal de investimentos, acho que 7% de retorno para esse ano. Me recordem. Quanto que a gente colocou lá na política? Vocês têm esse número? De cabeça. Eu posso te passar depois, Nelson. A inflação está muito forte esse ano, deve bater... eu acho que a gente colocou 9 de retorno, 9,5 mais ou menos de projeção no começo do ano. E a inflação está bem elevada, acho que a gente deve fechar perto disso a inflação. Eu acho que a gente deve continuar batendo como está a pegada agora, até agora, mais ou menos em linha com a inflação. Aproximadamente 9,5 no ano é a projeção da política. Exatamente. Então, eu acho que a inflação deve correr mais ou menos igual, tá? Em torno de 8, as projeções de mercado está em torno de 7, 8, mas eu acho que deve vir mais até o final do ano. Eu acho que deve fechar perto de 9, 10%, igual foi o ano passado. Então, a gente fechando em 9,5, que é a nossa projeção, está em linha com a inflação.
tá? Porque é mais um ano de inflação muito forte, por conta da guerra, né, dessa questão aí da recessão lá fora, tem uma questão de oferta de produtos, então, assim, tem algumas restrições, né, lá os lockdowns na China, que tem impactado em custo de produtos de tecnologia, né, para montadoras, enfim, tem um monte de coisa aí batendo na inflação. Diga. Mas no ano passado foi em linha com a inflação? Não, né? Quanto temos ano passado, Daniele? Espera que a Daniele já levanta para você, a gente já te passa. Tá bom. Tá bom? O Caldini... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, a Deise está falando que tem netos e filhos lá, para matar a saudade. Que bacana, Deise. Isso é bom, isso é bom. Aproveite aí a família. Mais alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade para perguntar. A Daniela está levantando do ano passado. Política do ano passado previa um retorno de 7,8. Tivemos de... Acho que foi também mais ou menos em linha. Espera aí que ela já levanta e já passa para vocês. Mais alguma questão, Nelson, da governança? No ano foi 7,40. Olha lá, 7,40. A gente entregou... basicamente, 7,40 a gente teve mais inflação, né? Ano passado, acho que a inflação bateu quase 10. Muito forte essa questão da inflação. 10,09 a inflação do ano passado. E outra... Tem uma questão importante do ano passado, Nelson. Lembrando que a gente começou o CDI com 2%. Tá? E aí foi subindo, o Banco Central foi subindo. Então, assim, não tinha muita aplicação com rendimento atrativo. E mesmo assim a gente conseguiu entregar um retorno ao longo do ano de 7%. E com uma inflação muito forte. Então, assim, o Banco Central, ele demorou um pouco para reagir. Essa foi a verdade. Eu acho que ele estimulou muito a economia com 2% de juros e agora ele está correndo atrás, né? Então, está subindo os juros, já estamos aí em 13%, tem gente falando em 14%, e isso deve ficar por um bom tempo, até a inflação arrefecer. Né? Também não adianta ficar subindo muito juros, porque não é só um evento monetário, né? Tem questões estruturais, né, ocorrendo no mundo todo, de pressão de inflação, não só aqui no Brasil, como lá fora também, né? Então, não adianta também ficar subindo muito juros para conter demanda e para diminuir a inflação. Tem que esperar um pouco também os reflexos, né? Geralmente demora de 6 a 9 meses para uma subida de juros fazer efeito na economia. Então, a gente deve perceber isso, eu acho, mais para o final do ano, talvez, se não tiver nenhum evento extra, para a inflação começar a ceder, mas esse ano já está meio dado que vai ser inflação forte, e 2023 o Banco Central já está falando que não deve cumprir a meta dele, que deve ser em torno de uns 4%, mas já começa, eu acho que já começa a diminuir um pouco essa questão da inflação. Respondendo à sua questão, tá bem claro para mim a sucessão da governança, e que isso não pense que eu tenho alguma desconfiança, apenas eu quero saber. Né? Tá ótimo. Outra coisa é o seguinte, não é vantagem para quem já está recebendo, não é vantagem de modo algum migrar para um banco ou para uma seguradora. Eu já fiz essa pesquisa. É altamente desvantajoso. Sim. Por causa daqueles dois fatores. Primeiro, que a questão da sucessão na família, e segundo, a questão da rentabilidade, né? Enfim, melhor ficar onde o time está ganhando. Obrigado, Nelson, pelo depoimento. É isso que a gente tem falado para as pessoas, porque tem que tomar muito cuidado.
Ainda mais hoje em dia que tem essas plataformas que são muito agressivas, eles ligam, oferecem de tudo, e tem que tomar muito cuidado com isso. Então, porque é uma decisão irreversível, né? Depois não tem volta, né? E vai ter que arcar com aquilo, né? Então, diga, Nelson. A minha recomendação é que, se um leigo como eu, ou outras pessoas, não é o meu caso, quiser migrar para de seguradora, é bom ter um consultor financeiro independente da seguradora para ler as letrinhas miúdas. Sim. Não é vantagem de modo algum. E acho que vocês deviam especificar essas desvantagens, não sei se é possível, num comunicado ou numa matéria do site. Tá. Eu vi que vocês já fizeram uma matéria, mas ela não está tão detalhada sobre as desvantagens. A gente sempre faz isso no dia a dia, Nelson, eventualmente num relacionamento ali, numa consulta, né? Quando algum participante procura a Inovar Previdência para questionar isso, né? Olha, estou querendo ver a possibilidade de levar para um banco, de uma seguradora. A gente faz esse exercício junto com o participante para que ele possa perceber, né, as vantagens e desvantagens. Normalmente são muitas desvantagens no caso dessa mudança, né, para um outro plano, e a gente procura esclarecer e dar as informações ali, mas a legislação permite, né, que mesmo assim a pessoa possa levar. Então, a gente faz o papel ali de transparência, de demonstrar aquilo que é real dentro da Inovar Previdência e daquilo que ele deve observar no mercado. O que muito gerente de banco não faz, porque o cara quer trazer ali um patrimônio que é para ele atingir a meta que ele precisa, ele não está preocupado de verdade com a vida do participante. E aí é que eu acho que a Inovar tem um diferencial histórico e muito bom, e que a gente sempre recebe muitos elogios dos participantes, que é de dar essa atenção. A gente não faz uma consultoria financeira, porque aí precisaria de uma coisa um pouco mais avançada, né? Mas a gente faz um acompanhamento ali, dá as orientações e instruções para que o participante possa ver as vantagens que ele tem na Inovar e como é o mercado, e a gente dorme tranquilo, porque a gente sabe que a gente faz isso corretamente, a gente não está falando nenhuma informação para que simplesmente mantenha o dinheiro aqui. A gente não tem vantagem, né? A gente não tem consultor financeiro aqui para ganhar comissão sobre meta de patrimônio que fica aqui. Isso não existe. Então, nosso objetivo simplesmente ser transparente para que o participante perceba essas vantagens e decida ficar na Inovar, porque ele percebe que realmente é bom, né? Então, a gente toma sempre esse cuidado com todos os atendimentos que a gente faz, tá? A gente vai reforçar essas questões, Nelson. Pode deixar, o pessoal da minha comunicação está aqui com a gente. Estão anotando, tenho certeza que estão anotando tudo isso. E a gente vai evidenciar mais essas vantagens, desvantagens de migrar, de portar. Tá? A gente vai trabalhar isso mais a fundo nas nossas comunicações. Tá? Pode deixar que isso é um recado anotado aqui pela gente e a gente vai trabalhar isso. Ok. Tá bom? Obrigado, Nelson. Obrigado a você. A Roseli colocou aqui, voltei só para dizer que a administração é tão séria e eficiente quanto a do senhor Vitor Tivita, nos bons tempos da Abril. Isso me deixa muito orgulhoso, né? E o que a gente faz aqui é tentar levar esse legado, né, deixado por eles à frente, né? Então, a gente tem essa preocupação de que a gente sabe e conhece muito bem a nossa função social aqui, né? A gente, lógico, fala muito de investimentos, do lado financeiro, mas a Inovar tem um papel social muito importante na vida de 4.600 famílias, né? Então, isso impacta muita gente e a gente quer impactar cada vez mais pessoas, né? E a gente conta com a ajuda de vocês para isso. Esse é o nosso propósito de vida aqui. Tá bom? Para complementar, Kleber, a Lena tinha perguntado sobre a questão de migrar para o plano família, sendo, né, já assistida do plano. Não é vantagem, viu, Lena? Porque no plano família você tem que ter 15 anos ali de participação para poder começar a receber aposentadoria. Então, se hoje você já está recebendo no plano patrocinado, né, no plano Inovar tradicional, transferir para o família, no seu caso,
não é vantagem, tá? Porque você teria que esperar esse tempo de vinculação para o plano aí para poder começar a ter acesso ao valor para retirada mensal. Tem lá a flexibilidade, né, de você fazer algumas retiradas antes desse período, mas durante um tempo você ia ter que aguardar. Então, nesse caso, não seria vantagem para você, tá? E a Edna, só que comentou aqui da questão da live, que não viu no site, nós mandamos um comunicado, nós mandamos por e-mail, na verdade, o convite para a live, nós não colocamos no site, mas a gente colocou nas redes sociais e mandamos um comunicado por e-mail para os participantes de que a gente teria a live acontecendo hoje, tá? Então, a gente não colocou... Pessoal, se alguém não estiver recebendo os e-mails da Inovar e queira receber, dá uma olhadinha no cadastro, ver se o e-mail está correto, ou entre em contato com a gente, porque a gente manda os e-mails e tem uma opção lá de se descadastrar, tá? Se a pessoa se descadastrar, a gente, obviamente, respeita a decisão do participante e retira da lista de e-mails. Então, deem uma olhada, né, se por acaso alguém não está recebendo os e-mails, né, dá uma olhada na caixa de spam, mas se não estiver recebendo, entre em contato com a gente, que a gente inclui no nosso mailing list aqui. Tá bom? Acho que é isso, né, pessoal? Acho que deu para esclarecer. Qualquer dúvida que tiverem, os nossos canais aí de atendimento estão abertos, tá? Temos agora, para alguém que não saiba ainda, a gente tem o nosso canal agora de WhatsApp também. Só acessar nosso site, lá tem o link. Tá? Tem um e-mail, telefones, fiquem à vontade, tá? Para sugerirem, fazerem críticas, sugestões, sempre bem-vindas, tá? E eu queria agradecer muito o tempo de vocês, a participação de todos, né? E conto com vocês aqui na permanência na Inovar. É muito importante, né, a participação de cada um de vocês, nos ajudando na perenidade da Inovar, tá? A gente está fazendo um trabalho forte aí de fomento, tem novas ações que a gente vai fazer mais à frente, e a nossa ideia é fazer esse bolo crescer cada vez mais, tá? Agradeço muito a participação de vocês, um bom final de semana a todos, se cuidem que a pandemia ainda não acabou, né? Ainda temos que conviver, né? Acho que é uma realidade que a gente vai ter que conviver aí por mais tempo, mas é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço a confiança de todos e uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.